Fecharemos agora a programação de hoje do Arco Futuro com a conversa Recuperação e Integração, o caso de Medellín e o desafio da Zona Norte do Rio de Janeiro. Alejandro Echeverri é cofundador do Urban, Centro de Estudos Urbanos e Ambientais da Universidade EAFIT, em Medellín. Echeverri foi secretário de Desenvolvimento Urbano de Medellín entre 2005 e 2008, tendo desempenhado papel central na transformação da cidade. Recebeu este ano o Veronica Rood Green Prize de Design Urbano pela Universidade de Harvard em 2013. Alejandro, por favor. Buona tarde. I am going to talk in English, and if I need, I use some words in Spanish to trying to explain you. I'm sorry, but I am not very good with the Portuguese. And I would like to say thanks to Marisa, Pamela, and to the Arc Futuro organization. For me, it's very important to be in Rio because some years ago we studied and we read a lot of the situation in Rio and some experience that you start like Favela Barrio and other projects here. So I really want to visit and to learn some experience that you have here. But I am going to talk about some processes and projects in Medellín that start 8 or 9 years ago, and many people were involved in those processes. So a lot of good friends lead with me and with some political leaders the process of transformation of the city. I am not today in the municipality or in the public administration. I returned to the academy and to the private sector, but we are very connected with the problems and with the projects, and we still working in those processes, but from outside. And to understand the process of Medellín, it's important that you know that we built and the city had in the last years a very exceptional space from the politics, because if you don't understand that, it's difficult to answer how some things could happen and how we can develop some projects that has a very high complexity. So the politics and the civic movement that won the elections in 2004, the leader was Sergio Fajardo, was of course one of the keys, trying to build a new space where many people that have been working outside of the municipality and of the public sector like me, for example, we were working for 8 years from the university and different research centers how to understand, how to build tools to transform and to define some actions in the barrios of Medellín. So we have the opportunity, and Fajardo invited me and our group to share our experience and to help him to develop the plan, the political plan. So that space give us and many other people in the city the opportunity to work
interdisciplinary and trying to combine different processes, not only physical ones, but programmatical and social ones as well. The violence in Medellin is our biggest problem, and we have today a different situation. We improve a lot the violence conditions, but we still have problems, and we still have some areas that the city maintain a complexity. But of course, the things change a lot. Our situation is completely different than, for example, in 91. We had the most violent city in the world at that time, and the violence doesn't depend only of the local conditions, but is a combination of different situations and problems. So, but the timing where we start the government in 2004 was very special, because the municipality and the local government lead a huge project that combines education and culture and urban transformation in some of the dangerous and most poor barrios of Medellin. But the national government improved a lot the safety and the security, and the economy grew up in those years. So many things, the combination of many things helps a lot that condition and help us to go inside some territories and violence but I cannot talk about architecture and urbanism alone, because the key, I think, from one of or some of the projects that has success in Medellin is that the architecture and public spaces is the expression, the physical expression that came from different programs that belongs to the cultural and education. So most of the buildings that you see in Medellin belongs to the library parks, schools, public spaces, museums, but the most important of the budget and the focus of the government were the programs, and are the programs. Are not visible, but is the reason of the urban transformation in the city. Medellin has a very special condition. The north is to the left, and the south is to the right. Is a very segregated city. The darkness are the poor and most unequal zones of Medellin, inequitativos, and the yellow, light yellow, are the most development and the parts of the city that has the most the services and different activities that we are located in a very narrow valley that a canal or a river cross from south to the north, but the northern part has a very defined frontiers, and you can identify them very clear on the territory. So the target and the objective was how to connect, how to transform, how to build different processes and different projects, physical and programmatic ones, to combine and to build some processes that could help and could transform the inequality of the city and the segregation of the city as well. The city basically is basically
the lower part, the flat part, where all the highways, the different institutions, some of the richest areas are located. But for the contrary, the 40% of the city belongs to the hills that has a completely different conditions. It's not like Rio that you have a very, I don't know, atomized favelas in different places that surrounds the barrios. We have together the north part of the city where the favelas and the barrios are located. So it's a huge situation, and we have a lot of problems of geological problems and environmental problems because the instability of those upper part of the city is huge. So we start to act and to build projects and systems in the middle part, where the periphery were 30 years ago. But we just start to think how to operate in the upper part, but it's completely different. You see here the Library Park Spain, and where the last station of the cable car is. But the cities has a very specific identity. So Medellin has a very special condition that belongs to the geography and belongs to the water, because the city is defined from a lot of creeks that goes down from the mountains to the river. The river today is a canal. The city today, we are developing a project to transform the river, but we just start, and we did a competition. Maybe I am going to talk about it tomorrow, a little bit about it. But for us and for our group, one of the keys is to understand and to identify some specific conditions that the geography and the natural resources built in the city, and of course, those conditions of geology, the hills and the creeks, were one of the biggest problems, but as well are one of the biggest opportunities to transform, to reconnect, to build new connections, new ecology connectors, and new public spaces. So the city just started to understand that, but for us was very important because we located a very strategic buildings and links to put on the map again and to redraw that specific geography. I will explain a little bit, or you will see some projects that understand the natural conditions. So the city of Medellin and the experience of Medellin of urban and social transformation has taken place in the emergent barrios in Medellin, Colombia, in the last years, has allowed us not only to experiment within the different disciplinary core of urbanism, architecture, and landscape, but also as a way to create practical tools and scopes to deal with urban and social affairs within politics. This operation has been possible by using urban disciplines as a political tools with a high degree of porosity between disciplines to allow the free exchange of ideas and engagement among them. We define that process as social urbanism. These operations have taken place in marginalized barrios, forgotten and stigmatized by society and government. Many of them with drug crime-related violence with a high rate of unemployment, and most of them disconnected from legal and urban economical dynamics. It was not possible to deal with such complex and lateral issues in a traditional way. It required a different approach. Many of them had no relation before with the barrios beside. So many of the traditional categorization, such as formal and informal, center and periphery, were eliminated from the discussion for intellectual and ideological reasons.
This open approach allowed us to understand more freely many of the urban and social dynamics. This is important because I think you cannot have the idea, only the idea to improve the local conditions. The biggest issue, the biggest objective has to how to connect that society with the processes of the city. So, and to connect that specific society as well with the different systems and accessibility, education, and so on. So you cannot think in the idea of a separate island. You can think only that in the disruption and how to connect the frontiers and how to transform and to infiltrate that spaces with new services. So behind the actions, behind the implementation, we have some ideas or some strategies that we haven't talked about a lot about it. But I am going to try to explain 7 strategies that are behind the actions, and for me are the most important objectives of the social urbanism program. Identification of city areas with emergent processes of change that have been excluded from formal operation with marginal origins, with a high source of conflict. We define as zones in action and the strategy that define the prioritization and the territorial limits of the different actions. The precise definition of boundaries and the area of action operates as a framing system. It allows a detailed dissection of local needs, the recognition of actors involved, and niche opportunity spaces. This frame facilitates the design of a dynamic and flexible process that has the ability to be molded according to the conditions of development or intensity of the operations. A political and institutional confluence of decisions is needed in order to allow a narrowed and precise focus for the convergencia confluencia of programs and projects. So in this image, you can see some of the first zones in action that combines library parks, new centralities, and integral urban projects here. This is Santo Domingo and the first cable car and transport system as well. I am going to talk about 2 of them, the places where we develop and we can build a more complexity and integral operations. This is the north zone that is the real limit from the north part of the downtown with the barrios and the north part of the city start here. And this Santo Domingo Sabio that is one of the complex and the most violent, used to be one of the most violent areas of the city. So there are another programs that are in the half process of development, and others are starting today, but we'll see if the government, the actual government continue the programs. This condition, this is Santo Domingo Sabio site. This is Popular Barrio, and this is Andalucia Barrio, where the first cable car is located. So for us, it's very important to define an area that could be part of the new centralities that start from the new cable car stations that works like a new centralities and new magnets of activities. So it's important as well because we have to be precise. We have to define with community leaders work and what schools are inside, and is because the government has limits from the budget and from the teams as well. So the precision is very important, and from that point,
we start to understand and to walk through the territory with the community sometimes, but as well, we work in a strategic view from the upper, and we're trying to combine always that attitude from the strategic point of view, and as well some information and some prioritization that came from the bottom. So we define a huge plan that start from the stations, not end in the stations of the cable car or teleférico, start from the stations and start to bring public spaces, habitat programs, and so on, trying to build a huge complexity of programs and actions. Sometimes works, and sometimes we could lead in that way, and some others is not are not like so some ones are good and some ones are not that good. So you are learning through the development and the process development, and you have to be flexible like I said. So the other area is very interesting because the barrios of the city start, the northern part of the city start here. And this is the north part of the downtown that is very deteriorated. But today, this is the best example that we have that the success of an integral intervention that combines a transport system, this is the metro station, combines an integral and social programs in Moravia here, combines the recovery and the transformation and the botanical garden like a public park, and for example, Explora Science Museum here, and during, maybe this is here as well, the Desire Park here. So here is real that all the city use everyday life. For example, this weekend, yesterday, ends the Fair of Books in Medellin, and all the people of Medellin, the rich people, the middle class, the people who live in those barrios, use with high intensity that area. The second idea is the holistic processes. Actions and operations have been a simultaneous process that combines an injection of a new and a diverse programs with high impact as part of a draft of diverse and multi-scale urban architecture. This strategy combines high impact strategy works with local processes and small-scale interventions, facilitated the articulation of government policies programs with local initiatives. For example, this is one of the first actions. The first cable car is here, but this area was the foundation street with the informal barrio of Andalusia 40 years ago. So for us, it was very important to transform this street in a rambla, in a paseo with a lot of activities. So the city start and work with the community, always as well how to transform the small terraces, giving opportunity to the house to build and to start new business here. So in 3 years, this Andalusia Paseo changed that because they have 18 small business in 2003, and in 2005, they have more than 300 business on the street. So the externalities of the intervention in that case is one of the most important conditions. Here, you see another example that combines the cable car station here, close to the Habitat project here that we call Juan Bobo, that trying to improve the 70% of the houses. This is the image today. The image before, we'll see some previous image in 5 minutes. And
we improve the 70% of the houses and relocate the 30% of the inhabitants because it used to be a risk area here. This is a small creek with a lot of problems, of sanity problems and geological problems as well. So the 30% were relocated here, but as well, we add a program of public spaces, new links that connect that territory with Paseo Andalucía that is here, with the cable car first station of Andalucía. And you see in the territory of the integral area, there is the library park here. So it's a combination of different projects and processes. If you see here, this is the cable car station of Santo Domingo. This is the Mirador Park here. So the library park Spain is here in the down. So the strategy was to rebuild urbanity here with a new existing school that was transformed, entrepreneur center here, a new public spaces, the new library park that was designed by Masanti, but he won in a competition. That connect all the system from the cable car station, connect that system with the old centrality where the church is located and the health center and existing activities. So it's a simple urban strategy, but very complex in the way that how you implement it, because most of the programs and most of the budget came from the different secretaries and institutions, and how to work with the community in that way. This is the image. You see the cable car station here, the library park here, the old centrality here, the school that is in process of transformation here, the entrepreneur center here. So it's like a circuit of urbanity located like a new centrality that you combine in different steps, small projects, middle scale projects, and big infrastructural projects as well. So the third idea is the link strategic projects. How to connect in the physical form, but how to connect as well in the mental form and attitude. Sons in Action are areas in evident stage of segregation. The main priority here is to break visible and invisible boundaries, and at the same time to link communities with the rest of the city to transform social structures through the physical and to build processes of real social inclusion. These areas are not separate islands. If we look at them as integral parts of the city which have temporary problems of segregation, we can make an accurate reading of the expanding territory and identify places for opportunities to make links and locate strategic projects there. So we define two main typologies of projects are the one is the projects that are connected with accessibility, and the other, the projects that are connected with an intensity of new programmatic actions and activities. So you see here a new sport facility in Santo Domingo Savio that we're trying to link with the improvement of the streets, the small corners and so on, that can connect this community with the new education center here. The school is here, and the cable car station is in the upper part. And it's very important to understand the different scales of intervention, how you can combine scales, because give you a lot of flexibility and give you a lot of space to talk with the community. Which projects that belongs from a small scale, you can build agreements very fast, and you can finish those projects, and you can open
and build confidence with the community. And in the other way, there are a lot of projects that belongs to a bigger scale, like a cable car station. So you build a bridge, you can build a bridge very fast that connect two different barrios with a small public space here. Here is a new housing programs as well. But all of those projects has the intention to reconnect the community, to build a new public spaces, and to give a very good spatial conditions to connect with the new transport system and the new paseo from Andalusia that you saw before. And as well, are very important the symbolic power of the architecture, but the most important is the success and the programmatic activities that are inside of the project. This school that was designed by Carlos Pardo and won some years ago the National Prize of Architecture is located close to the Library Park of Spain, but trying to build new public spaces like a mirador here. The view from here is amazing from Medellin, but of course, the problem of housing and the precarious is amazing. So it's just those actions and those projects are only the beginning, or has to be only the beginning. And it's not easy, the continuity, but it's important to understand that. This is the Library Park of La Quintana that is located in the west, in the other part of the city, in the north zone again. But the Library Park of La Quintana is the starting point to recover the creek like a park that could connect two different barrios. In the most violent times of Medellin, each barrio belongs to a different militia. So to take out the boundaries and to put new spaces of connection, like bridge, new transport system, but of course new activities that connect the communities is very important and very symbolic as well. So this library park is located trying to build a new combination of programs here, but the transport system crosses the upper part from here. So it's the intersection between the natural system, the two barrios, and the transport system in the other part. The location of the cable car station, the location of the library parks is very important, and it's important to guarantee the sustainability of and the future use of those activities as well. This is another example, for example, in the north zone that I showed to you. This is the Moravia, used to be the old dumpster, the basurero de la ciudad, and is the starting point of the north. So this access is Carabobo Street, is the foundation access of the city. If you continue to the downtown, so we transform the access like in a linear strategy to link different situations and to build a new public space, a long public space. This is the metro station. This is the botanical garden with new buildings. This is the Orchid Hall, the Orchideorama here, and the perimeter of the botanical garden is in progress here. The fourth strategy of concept is the visibility, how you can build a transparent city, because one of the biggest problems is that many of those areas doesn't exist in the mind of the people and doesn't exist in the functional activity of the city. To recognize the entire city in order to expand the urban, cultural, and economic dynamic has been perhaps
the most valuable aspect of the program of social urbanism in Medellin. The new works of iconic architecture with comprehensive and integral services programs are also for all city inhabitants, and the new integrated transport system that travel over the skin of these barrios have been very powerful to start building bridge visibility and process of inclusion, physical and mental ones. The five concept is the quality and the beauty for social inclusion. A strong bet for quality design and architecture in those emergent barrios have played a key role in the objective of creating a high sense of belonging, social recognition, and towards the development of mind-changing perception of the city and these neglected communities, looking for real mental inclusion and self-esteem. It's very important how the quality and how the beauty works in the mind of the people and in the child as well. So one of the targets is to work with very good designers, trying to put in the different level the quality of the infrastructures and the buildings. It's not easy to change the tradition of that, but as well helps to involucrate many different people that and young people that not only from the communities, from the entire city, with the compromise, con el compromiso that the design, the architecture and urbanism and the different cultural activities could has a very beautiful opportunity to work and as well could help with different transformation. So for you, maybe you are thinking that I am talking of an ideal situation in Medellin. So I am talking to you with the good things. Maybe in conversation we can talk with the others as well. So because the complexity, of course, and the fragility of the process is huge as well. But the quality is important as well in the small spaces. These public pools and public park that transform an existing very bad condition of the creek is the same creek where the house where you saw the housing project, but the housing project is in the lower part of the hill. So this belongs to the second centrality of the cable car. The name is Popular, and different to the first big intervention from the first station, that the first intervention was the Paseo Andalucía, the pedestrian street. This, for us, was in an environmental and pedagogical space, and trying to recover some very complex condition. And in the upper part, in the last station, the main intervention is the library park. But la piel del barrio, for us, the sixth concept is to work with the local situations, to trying to give value the local conditions, trying to read and to understand, and to know a renewal process is the idea to infiltrate and to improve some specific condition. So the streets, the small corners, the public spaces are, of course, the key of for us of the transformation that connect the different
new buildings, the different new programmatic activities, bigger ones, because the reality of the barrios, you can see the reality of the barrios in the public space. So when a situation is very complex, when the violence is high after the 6 p.m., for example, or after the 5 p.m., you can feel on the streets. So if you can recover the confidence, if you can recover the small public spaces and reconnect the local system is very important. And if you go to Medellin, we have many barrios with a lot of problems, but we have some of them that the transformation changed many things. But in your memory, you remember the barrio from the streets, not from the library park, for example. Of course, you enjoy the building, that is very important, the space, but the life and the activities, the intensity of activities belongs to the small public spaces. So, to give new quality, new services, new planting trees, and link different spaces is very important. This picture belongs to a Santo Domingo Sabio, where the station was building. This is the old school. Here is the same picture. The cable car is finished. The existing street that connects with the Parque Mirador, that connects with the library park, that connects with the church and the old centrality. This access is very important. This is the school that was transformed. And the most important thing that happens are the externalities here. So how the economy works differently, how a new business starts to appear there. So after that, the situation that changed is the situation that you can see on the facades that didn't belong to the program. But the local economy start to believe that they can, de alguna manera, transform the situation. The last concept or strategy belongs to the processes inside the projects and how the new mediation spaces and mediation moments works. The strategic value of these urban architecture projects is that they are understood as an ideal frame to define a zone, to recognize as social actors and agents in order to start a process of dialogues and commitment. Without any doubt, the design of the processes in itself has been a major clue to the set transformation goals in a precise political time frame. The project processes should be a dynamic space to allow identification and incorporation of new fluxes. It should be a porous and flexible space with a high ability to change and adapt. It's not easy to do that, but for me, the key is to understand the space that the project gives you, the space to build and to design a specific process that help you to put in contact different actors, different institutions, to build confidence and to build a more stronger situation for the future. Here you see this guy is Cesar Hernandez. He was the manager of the Urban Integral Project from the northeast part of the city. We worked a lot together. I think Cesar was in contact with the municipality in Rio when he was on the DO company. But the important thing that I want to talk about this picture is because
the processes, it's important that the process has a face, not an abstract figure. So you have to coordinate the teams on the territory, the interdisciplinary teams, the architects, the engineers, the social workers, the communication team as well. But it's very important that the community could build some agreements with the head of the project, and that person could cumplir, could okay. They don't, no puedo hablar español, pero later I will. Bueno, because you build the confidence if you finish the compromise. Doesn't import the scale of the compromise. So it's very important that the people from the community could do that kind of agreements with a person, and that person represent the institution there. For example, this is the Juan Bobo Creek, the housing project that has as well an environmental recovery here that combines the improve of the housing on the lower part, the relocate of the people that could were living in the houses that were in a very bad conditions, and they were relocated in a new buildings as well. But this process is very complex because combines money that came from the habitat programs, from the environmental programs, from the infrastructure, from the illegal situation. There were very complex as well. So the design of that process is the key of the transformation as well, and is the key of the finished picture that you see in the image. There are another kind of processes as well that trying to combine private initiatives with public initiatives. For me, one of the keys of Medellin, or one of the good things that today still exists, is that the city from the last 10 years built a high space of confidence between the private sector, between the public, and between the academy as well. For example, we designed this building, the Science Explorer Park, but in the process of design, the most important thing was that the people that works from the architecture, the people that works from the experience, because it had a lot of experience, the people who works with the aquarium, the researchers, work for a year and a half in a house, trying to build a conception of the program and trying to develop the idea of the project. So the process was very beautiful, but today, many of the people that start from the beginning still working there. The people who lead the aquarium, for example, the designers, some researchers still work in Explora, and they develop new services that give sustainability to the museum. So the investment was public. The management of the museum give sustainability with different programs, but the board, the Consejo Directivo of the Museo, belongs a combination from the private, the different educational institutes, and from the public as well, trying to maintain the programmatic and give a sustainable
management of the project. And this is the Center of Innovation of Medellin, Ruta N. We have been working as well in that project, but Medellin is starting to develop a new innovation district from this starting point. This is the public university. This is the North Zones. You see here the Explora Park, and at the end of the picture are the barrios of the north. But I want to tell the history about what were the reasons because Hewlett-Packard decided to locate their headquarters for Latin America here, because this is a very complex area, and they were thinking 4 or 5 years ago to trying to analyze in which city they were going to put the Hewlett-Packard program. And they were thinking in Santiago de Chile, in Bogota, and in Panama as well. So the Condoleezza Rice, at that time, she belongs to the Bush government, but she was visiting Medellin a year before, walking in different places, like Santo Domingo Sabio, for example, and she suggested to the Consejo that put on the lista Medellin. And when they went to Medellin, they found a very special program, because we were designing this program for innovation in the same way that we developed the Explora Park, together the programmatic strategies with the architecture and so on. So we were thinking that we need a private companies to locate, to go to this building that combined with some public and some innovation startups as well, and they found a very special situation. But the reasons for me was not the building. The reason was maybe the transformation of the process of Medellin that could link different situations and could solve some problems in those territories as well. So we now are working a lot. I am not inside the municipality, but in our research center, we are trying to understand, to teach, and to develop projects that could build the intermediate space of those two dynamics as well. And I am going to end. I would like to end with 2 pictures. And the last week, I was in a very special program of our university that we call University of the Niños, of the Childs. And it's a program that invite all the schools in the city, suggest to select some of the students from the public schools, private schools, in all the different parts of the city. And they went to the university once a month, trying to answer a question. How a boat floats, for example. So I will finish in English to continue, because I am learning here. So maybe so, and for me it was very interesting, because I led that workshop the last week, and from the question how to transform my city. And in the workshop participates 300 childs from the different parts of the city,
the completely different parts. And the north, the east, the west, the south, and different, they belong to the different social classes and completely different worlds. And when we ask them, and when we develop the workshop, and we ask which is the place that you prefer and why, and which is the place that you doesn't like and why. In the place that they prefer, we use color papers here, and in the places that they doesn't like, we use white papers. Not all the results were the same, but for us was very, the experience was very deep, because the 60 or 70% of the childs that belong to the whole city selected the Botanical Garden and the Explora and the North Zone. And we are talking about the mind of the childs and how they use in the day of their life as well. So that place doesn't exist 10 years ago. So, and you can find here papers from childs that belongs to the public schools, to the north, to the downtown, to the south part of the city. And in their mind, this place is, for them, one of the most symbolic and most important for the day-and-day life use. So this picture touched me, and this workshop touched me, because we didn't have the objective to read or to build that answer. And I am going to end with this picture. For me, inside the picture, if you can read, there are some of the keys and some of the things that we have to continue, or we can think that we have to develop. This space is the Moravia Cultural Center in the North Zone as well. It's close to the Botanical Garden and the Explora Park. And this building is the last building that Rogelio Salmona designed. Is in the center of the basurero, of the dumpster, in a very precarious context. But that building belongs to a public policy and a public program as well. But was a donation from the private foundation. But today, the activities and the programs belongs to the community. So for me, it's one of the most, the better examples that we have in the way how operates, and build the relato, the narrative that Medellin started some years ago. And it's very important to understand that to continue, because it's just only the beginning. So, okay, gracias. Continua aqui no... Alô? Bom, eu vou apresentar os outros participantes do debate em seguida e chamá-los aqui ao palco. Celina Capri é presidente do Conselho do Rio Como Vamos, iniciativa que monitora a qualidade de vida na cidade do Rio de Janeiro. É também conselheira do Instituto Etos e membro do Conselho do Instituto Acatu, voltado para a promoção do consumo consciente. Celina. José Marcelo Zacchi é diretor executivo da Associação Casa Fluminense e ex-diretor de projetos do Instituto Pereira Passos, da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde foi responsável pela implantação do programa UPP Social. Carlos José Cunha é engenheiro civil e trabalha na organização Odebrecht.
tendo liderado projetos como a Ponte Rio-Niterói, o Porto de Sepitiba e o Hotel Marriott Copacabana, entre outros. Carlos José, obrigado. E para mediar, nós vamos chamar o André Trigueiro, que é jornalista com pós-graduação em Gestão Ambiental pela COP UFRJ, professor e criador do curso de Jornalismo Ambiental da PUC Rio de Janeiro e editor-chefe do programa Cidades e Soluções da Globo News. André. Então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria registrar um contentamento pessoal em ver um projeto de urbanismo, arquitetura, comprometido com inclusão social, abaixo da linha do Equador, bem pertinho da gente, projetos inteligentes, originais, criativos, replicáveis, dependendo das condições de temperatura e pressão. Ontem foi o Dia Mundial Sem Carro. O Alejandro poderia, se quisesse, não era o propósito, mostrar como a Colômbia, de uma forma geral, conseguiu promover a expansão de malhas cicloviárias interligadas dentro de um projeto integrado de modais de transporte. O Rio de Janeiro tem a maior malha cicloviária do Brasil, mas tamanho não é documento. Há o que fazer. Estamos avançando, chegaremos lá. Bom, basicamente, me parece, o foco da gente aqui é tentar discutir como reduzir a imensa desigualdade que existe na nossa cidade. O Brasil, em que pese os muitos avanços econômicos e sociais dos últimos 20 anos, ainda é reconhecidamente um dos países mais desiguais do mundo. Desigualdade não se mede pelo número de pobres ou miseráveis, mas pela distância que separa os mais ricos dos mais pobres. E esse abismo estatístico ainda é uma cicatriz que a gente não conseguiu apagar. E o Rio de Janeiro tem uma singularidade. Nós ainda somos, vou pedir licença ao mestre Zu, uma cidade partida. A gente ainda tem a desigualdade escancarada, curiosamente, de uma forma mais assintosa do que em boa parte das outras cidades brasileiras. E a divisão entre Zona Norte e Zona Sul? É curioso, a Zona Norte já foi uma parte do Rio mais prestigiada, mais nobre, e perdeu essa condição ao longo do tempo. E na Zona Sul, onde nós estamos, num passado não muito distante, nós reagimos de forma muito antipática à ideia de se construir um túnel ligando a Zona Norte à Zona Sul, o túnel Rebouças. Anos depois, reagimos de forma muito antipática à criação das primeiras linhas expressas de ônibus, aproximando quem mora da Zona Norte das praias da Zona Sul. Mais recentemente, houve manifestações alérgicas à maneira como se pretendeu expandir a linha 4 do metrô, dependendo de onde teria estação. Quem é essa gente que vem para cá? E a gente está falando, portanto, eu espero que o debate jornalista é uma raça muito impaciente e objetiva. Quando chamam um jornalista para fazer mediação, é para botar pimenta no tempero. Eu espero que a gente aqui consiga traduzir de uma forma muito clara, muito objetiva, os caminhos para a gente alcançar essa, nem vou chamar de utopia, mas esse objetivo realizável e necessário, cada vez mais urgente, de aproximar o Rio do Rio, naquilo que nós temos de mais bonito, que são as nossas singularidades dentro de um mesmo perímetro. Então, eu queria começar com o Zac, porque o Zac, até bem pouco tempo atrás, esteve diretamente envolvido com as UPPs. E pode-se dizer que a UPP foi, ou é, ou pretende ser, uma experiência concreta de inclusão social, não apenas pela intervenção militar, mas pela ocupação social, que foi uma expressão recitada como mantra por muitos. E quando ele chegou, ele teve cuidado de dizer, não, mas agora meu foco é Casa Fluminense, a gente está lá fazendo um trabalho muito legal, muito diferente. Mas me perdoa, Zac, eu queria ouvir a tua impressão sobre o que precisamos fazer nessa direção do desarmamento explícito de áreas que tinham dono, e ao que parece não tem mais, para avançar nesse território e aproximar o Rio do Rio.
Vamos lá, obrigado, André. Boa noite a todos e a todas. Queria começar saudando e parabenizando sempre o Alejandro por todo esse trabalho de Medellín, que já foi e acho que será sempre aí pelos próximos anos uma referência fundamental para nós no Rio e não só no Rio. E agradecer ao Arco Futuro, tanto pelo convite aqui à mesa, quanto pela participação da Casa Fluminense na proposição e no convite dela. André, eu vou responder a tua pergunta, vou tentar fazer aqui o percurso, pegar o teu gancho inicial da desigualdade no conjunto do Rio e chegar nela, né? Mas eu acho que uma outra coisa fundamental da gente começar é saudar o fato de a gente ter uma mesa aqui cujo foco é a discussão não da região central do Rio de Janeiro, mas da Zona Norte, do seu eixo suburbano, para usar o termo, ou periférico, suburbano no termo histórico no Rio de Janeiro, periférico no termo mais contemporâneo, né, que não é uma coisa muito comum, né? O debate público no Rio de Janeiro costuma ser quase que completamente dedicado ao eixo do centro, da zona sul da cidade, e ignorar todo o resto do conjunto, né? Eu não sou natural do Rio de Janeiro, vivo aqui há 10 anos, estou na categoria de estrangeiros apaixonados que vieram se radicar e converter-se cariocas, mas mesmo antes de morar no Rio, tem uma expressão tradicional carioca que me chamou a atenção desde o primeiro dia, do primeiro momento, que é para depreciar, criticar alguém, né? Tem essa gíria de que alguém é chato, feio e mora longe, né? Que me chamou a atenção porque é uma expressão que conta, primeiro, de uma cidade onde ser bacana e ser bonito, quer dizer, a beleza e a boa praça, a simpatia é um valor fundamental, né? Mas, segundo, tanto da extensão, né, ela traz implícita uma cidade que tem na sua metrópole 100 quilômetros de comprimento, quer dizer, é uma cidade muito extensa, e do quão pesado é não viver na sua área central hipervisibilizada, né, isso é comum em outras cidades, mas acho que no Rio isso ainda é muito mais agudo, né? Morar longe no Rio é um problema tão grave quanto ser chato ou ser feio, né? E o fato de ser uma expressão, acho que conta do imaginário tradicional da cidade que a gente precisa mudar. A Casa Fluminense é uma associação que busca reunir e tem reunido pessoas da sociedade civil, de universidades, de movimentos e de organizações diversas na cidade, com a tentativa de criar uma rede que ajude a expandir esse campo da divisão da esfera pública. Quer dizer, como é que a gente cria um campo de interlocução que envolve atores da Zona Norte, da Zona Oeste, da Baixada, da região metropolitana como um todo, da cidade metropolitana como um todo, como a gente tem sustentado, aí, pegando a expressão que particularmente o Sérgio Magalhães, presidente do IAB, está aqui o Pedro e a Fabiana, sempre vocaliza, acho que está na linha de frente vocalizar no Rio. Então, a gente vem procurando e propor políticas para dar conta disso, sobretudo na perspectiva que você colocou, né? Quando a gente põe no prisma a cidade inteira e a metrópole, não só a gente vai encontrar uma área tremendamente maior do ponto de vista demográfico e geográfico do que a área central que está fora do debate, mas a gente vai encontrar um grau de desigualdade que ainda está muito longe de ser enfrentado. O Rio, como o resto do Brasil, reduziu a sua desigualdade, mas não só isso ainda nos lega a condição de um dos países mais iguais do mundo, como o Rio, comparado com o Brasil, a reduziu de forma bastante mais lenta na última década. Então, chamar atenção para isso é uma agenda fundamental. E aí, acho que a pergunta que caberia aqui é, bom, então, agora, fechando o foco para chegar na tua pergunta, né? Mas por que a Zona Norte, né? Quer dizer, é claro que a gente precisa de uma agenda para a Zona Oeste, para a Zona Norte não é a região mais pobre da cidade do Rio de Janeiro, a Zona Oeste e os outros municípios vizinhos da Baixada têm indicadores sociais, econômicos, urbanos ainda piores do que a capital, né? Mas o fato é que a Zona Norte foi, você mencionou isso, né? Quer dizer, o eixo fundamental de expansão da capital, quer dizer, a cidade a colonial original do Rio de Janeiro concentrada no centro, ela cresce ao longo do século XX, sobretudo no início dele, para o sul, mas aí fundamentalmente com moradores da parcela mais rica da população e com ocupação residencial e de serviços, e cresce do ponto de vista populacional, da ocupação econômica e da atividade econômica, fundamentalmente no eixo da Zona Norte, primeiro com a malha de trens, depois com a Avenida Brasil, né? Então, a gente teve até aí, meio século atrás, essa área como uma área, um eixo fundamental de expansão da cidade. Eu disse até meio século, desde então, né, a expansão dinâmica se concentra na Zona Oeste e, nas últimas décadas, cada vez mais nas franjas da região metropolitana como um todo. A gente vem perdendo densidade, tendo que correr atrás dessa expansão do ponto de vista da oferta de serviços públicos. E quanto mais você expande, mais carências de infraestrutura urbana, de serviço de educação, de saúde, etc., a gente enfrenta e tem enfrentado. Quando a gente olha hoje os vetores fundamentais de expansão e de ação pública no Rio, isso ainda é verdade, né? Do ponto de vista econômico, você tem hoje o arco metropolitano sendo construído, fazendo a volta na metrópole, você tem Itaguaí, a região de Itaguaí, de Santa Cruz
e ali do eixo oeste da metrópole como um polo de investimento, você tem o Compeg no leste fluminense como um polo de investimento, e vetores de expansão muito fortes, tem uma concentração. As Olimpíadas são fundamentalmente na região da Barra, nós estamos construindo o metrô ligando a Zona Sul à Barra, nós estamos construindo uma malha de BRT, de ônibus de alta capacidade, tendo também a Barra como vértice. Quer dizer, isso ainda é a tônica da nossa ação. E, no entanto, né, o que a gente viveu nesse período foi uma degradação muito grande da área da Zona Norte, né, um esvaziamento econômico, esvaziamento do eixo industrial, o esvaziamento da própria malha de trens. Ela já atendeu 2,5 vezes mais pessoas do que atende hoje, né, a favelização, sobretudo no eixo da Avenida Brasil, o crescimento da violência, né. Então, hoje a gente tem uma área central, que foi um eixo determinante da cidade, né, com infraestrutura instalada, com possibilidade de dinamização, ainda na descendente, e a gente tem um processo de expansão que nos faz correr um pouco atrás, não do próprio rabo, mas da própria franja. Quer dizer, a gente tem enfrentando a crescentes déficits de infraestrutura e de oferta de serviços nessas áreas. Então, acho que isso justifica o fato de, nesse conjunto, a Zona Norte estar proposta aqui como uma nova fronteira. Medellín já foi uma referência importante para pensar o que se fez recentemente em áreas da Zona Sul e da Zona Norte, especificamente aí no caso do Complexo do Alemão, mas nessa perspectiva de expandir, ela é fundamental, né? E aí, pensando aqui, tentando propor algumas questões, né, eu acho que a gente tem, eu falei, o grosso dos investimentos da expansão ainda estão concentrados no vetor que tem sido a tradição do foco da cidade, da metrópole, nas últimas décadas, né? Mas, se a gente for olhar, e não de forma totalmente planejada, além de um certo consenso, um quase consenso entre quem pensa urbanisticamente o Rio, da importância de recuperar o eixo central da Zona Norte, a gente tem aí, no horizonte para os próximos anos, né, a implantação do projeto Porto Maravilha, que está na região central, mas que permite imaginar uma situação do eixo centro e Zona Norte, voltando a ser um espaço de dinamismo econômico e de expansão, de centralidade na capital, né. A gente tem a construção da Transbrasil, a recuperação física da Avenida Brasil, né, permitindo viabilizar também uma recuperação desse eixo. Temos já mudanças importantes da regulação urbanística nos arredores da Avenida Brasil e de incentivos econômicos, tanto para permitir a reocupação de áreas degradadas, de antigas plantas industriais que podem ser convertidas agora em residência ou em comércio, em lojas, fracionadas, etc., quanto incentivos diversos para a ativação econômica dessa área. Um horizonte, acho que desejável, né, e possível de imaginar que possa haver um processo de expansão das UPPs e do esforço de pacificação também nessa direção. A Maré tem aí nos últimos meses sido uma próxima fronteira postergada, né, e depois dela acho que a gente pode avançar mais nisso, e mesmo a recuperação simbólica, cultural, né, não só tivemos aí a novela Avenida Brasil, mas Madureira, Força do Samba, a gente tem também uma atitude, a Zona Norte já foi muito mais nobre, muito mais respeitada, acho que isso também vem se refazendo. Acho que quais são as grandes ausências, né? Primeiro, quando a gente olha isso e pensa na estrutura histórica do Rio de Janeiro, claramente a recuperação da malha de trens metropolitanos, né? Quer dizer, a gente falou aqui da Avenida Brasil, o outro grande eixo, inclusive anterior e fundamental, foi e é a malha de trens. Eu falei aqui há pouco do metrô na Barra, né? São Paulo está investindo 45 bilhões em transporte sobre trilhos nos próximos 4 anos, com um plano de investimento, né? O Rio parte de um orçamento na construção do metrô da Barra de 8 bi, né? Tem aí um orçamento de 3,5, 4 bilhões para os BRTs, e tem planejado, anunciado 2,4 bilhões para a malha de trens, dos quais 240 milhões realizados pela Supervia no ano passado. O Carlos José está aqui, poderá trazer os dados maiores, mas acho que é evidente que, do ponto de vista da política pública, ninguém discorda, né, que não tem sido um foco de prioridade a recuperação dessa malha, e que a gente tem aí algo que seria uma ausência, que seria fundamental para essa recuperação desse eixo. A outra tem a ver com a integração de favelas e coabitação, né? Eu acho que nós conversamos um pouco antes disso, tivemos, há alguns anos, na opinião pública, um consenso muito maior, muito mais forte sobre a centralidade do desafio de ter investimento maciço na integração social urbana das favelas, que a apresentação de Medellín mostra isso, que é uma cidade que decidiu, de fato, investir nisso, né? E tivemos tanto o desenho do programa Morar Carioca como um projeto voltado para a cidade como um todo, que propunha essa meta de até 2020 nós temos todas as favelas do Rio urbanizadas e integradas, quanto o desenho da UPP Social, procurando impulsionar isso nas áreas das UPPs, né? A gente falava, acho que aqui é uma métrica sempre difícil, não é uma questão de que está tudo acontecendo, não está acontecendo nada, há investimentos, mas claramente quando a gente
observa o potencial anunciado dos 2 programas, né, há muito por fazer e que ficou aí, por enquanto, pendente. Claramente isso não deslanchou. Então, a gente não tem, evidentemente, essa centralidade. Uma terceira coisa tem a ver aí também com o PP social. Eu acho que é a perspectiva de planejamento e de coordenação e de participação social, governança e gestão, né? O Alejandro falou um pouco no final disso, né? Mas, primeiro, ele abre a apresentação com o mapa global da cidade e faz toda ela a partir de um horizonte que é de ter um planejamento articulado, pensando no território e pensando em intervenções diversas nesse território. É claro que a gente tem uma variável que é a da segurança, né? É claro que a gente tem uma variável que é a da política urbana e do investimento urbano, é claro que a gente tem uma variável que é a social, da criação de oportunidades. Essas 3 coisas se conjugam muito pouco e muito mal na nossa tradição e nos últimos anos, e nós, de fato, não contamos ainda com mecanismos de planejamento para isso, e, do mesmo modo, não contamos com mecanismos permanentes para o envolvimento e para a criação de pactuações locais com participação social na ponta, né? Então, acho que aqui a gente tem alguns eixos, depois a gente continua, mas que estão aí nos horizontes do desafio. Acho que Medellín nos inspira e dialoga muito com essas questões, tanto mobilidade, quanto habitação e integração urbana de favelas, quanto governança e participação social. Acho que aqui tem os pontos fundamentais para a gente seguir no nosso debate aqui. Bom, e a Casa Fluminense existe para isso, né? Para esse amálgama assim, das diferentes pessoas que são líderes, que podem contribuir para viralizar o debate e alcançar os objetivos que você mencionou. E você mencionou, já vou passando a bola aqui para o Carlos, a importância do transporte público de massa, e o trem, nesse sentido, é o campeão, ou deveria ser. Existe um passivo horroroso na gestão infeliz. Eu diria, é um crime de lesa cidade o que fizeram com o trem, e não apenas no Rio de Janeiro. Quer dizer, o sucateamento da rede ferroviária como um todo no Brasil é algo que a gente não contou essa história com todos os detalhes merecidos, e o prejuízo que isso ainda causa ao Brasil em todos os setores. Transporte de carga, transporte de pessoas, etc. Então, Carlos, a pergunta objetiva para você é a seguinte: qual é o papel que cabe agora à Supervia no sentido de promover aquilo que é condição sine qua non para a qualidade de vida numa cidade, aproximando as pessoas? E aí eu sou torcedor da melhor qualidade possível do serviço prestado pela Supervia, até por interesses egoístas. A Nádia, minha secretária do lar, mora em Japeri. Quando ela chega em casa, todo dia, ela pode dormir lá em casa, mas tem a família dela, eu respeito. Ela chega trêmula, suada. Eu não tenho coragem de falar: Nádia, pode começar a trabalhar? Eu digo: Nádia, respira, toma um banhozinho, lê minutos de sabedoria, dá uma assentada, porque ela vem chocada com os espetáculos recorrentes, que a gente sabe quais são, o Carlos está medindo isso todo dia, e sem fazer juízo de valor da nova concessionária que está operando o trem, que chegou há pouco tempo. Eu lamento viver num estado em que os contratos firmados entre o governo estadual e as concessionárias, ou prorrogação de contratos, ocorram de uma forma, às vezes, surpreendente, sem devida transparência ou consulta pública, e lamento viver num estado onde a agência reguladora só existe no papel. Não tem força, não tem protagonismo, e a gente precisa, portanto, confiar na índole, na boa-fé dos prestadores de conta aqui, dos concessionários, em relação ao que o Carlos diz que faz. A gente vai confiar por ser ele uma pessoa de boa-fé. Mas eu não confio na agência reguladora, que não está medindo como deveria o que está acontecendo do jeito que eu acho que acontece em outros lugares. Então, como cidadão, eu me sinto um tanto refém das circunstâncias, não gosto dessa sensação. Carlos, qual é o papel da Supervia para fazer o Rio ser mais conectado e as pessoas terem mobilidade de qualidade? Pronto, boa noite a todos. Agradecer o convite da Arco Futuro e para nos dar até essa oportunidade, não é, de passar aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente enxerga como solução, né, para a questão de transporte no Rio de Janeiro, para a questão de integração, né, da cidade, da Zona Norte com a Zona Sul. Nós atendemos basicamente a Zona Norte, e a responder alguns questionamentos e algumas opiniões, né? Não é só a sua empregada que tem dificuldade de chegar na sua casa.
A empregada do governador Sérgio Cabral também tem isso, e ela serve de parâmetro e de informação e de cobrança, né, do governador em cima do que a gente está fazendo lá. Bem, a Odebrecht entrou nesse programa há 2 anos atrás, exatamente com o objetivo de ajudar a solucionar uma questão que não é de agora, uma questão de 50 anos de abandono de um sistema que foi um sistema integrador, que foi um sistema fator de desenvolvimento da Zona Norte, né, fator de indução, de crescimento daquela região, há 100 anos atrás. Nós reinauguramos recentemente uma estação em Marechal Hermes, que é uma estação belíssima, né? Fizemos a restauração dela para comemorar os seus 100 anos de existência, né? Então, a missão não é fácil, de resgatar 50 anos de abandono num curto período de tempo. Quando assumimos, pedimos 5 anos de paciência a mais, de voto de confiança, né? Porque A Nádia achou muito tempo. várias vezes... pois é, ela só se esqueceu de contar que já se passaram 2 anos e meio. Então, só faltam mais 2, que quer dizer o quê? Nós vamos receber, nos próximos 2 anos, cerca de 102 novos trens, né? Já recebemos 30. Então, toda a frota de trens da Supervia vai ser composta de trens novos, com ar-condicionado, né? Estamos inaugurando agora o novo sistema de sinalização, que vai permitir com que a gente trabalhe com um intervalo de tempo bem mais curto, né, de trens, né? Vamos estar com intervalo aqui em Deodoro de 3 minutos, no Diremar a mais em 6 minutos, entre um trem e outro. Então, certamente, daqui a 2 anos, né, a sua empregada, a do governador Sérgio Cabral, a nossa, de uma forma geral, e, principalmente, a população da Zona Norte como um todo, vai ter oportunidade de estar chegando de qualquer ponto que ela more, desde lá de Japeri, Paracambi, Santa Cruz, Saracuruna, Vila Omirim, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, a Supervia atende são 270 quilômetros de malha. Ela vai desde do pé da Serra de Teresópolis, ao pé da Serra de Petrópolis, à Zona Oeste, em Santa Cruz, à Baixada Fluminense, Saracuruna. Ela vai até esses extremos e traz toda essa população ao centro da cidade. E nós vamos fazer isso em, no máximo, 1 hora. Eu falo sempre com o governador que a sorte dele é que a empregada dele vem de trem, porque, por pior que seja a situação, por pior que seja o transtorno daquele dia, né, ela, em 1 hora e meia, ela está aqui. Se ela viesse de ônibus, ela levaria pelo menos 3 horas, ou 3 horas e meia. Né? Nós fazemos esse acompanhamento diário, em horário de pico, né, os horários que as pessoas se deslocam da sua casa para o trabalho, né? Essa é a diferença. Hoje, se ela vem de trem, no máximo, numa situação de desconforto, ela leva 1 hora e meia. De ônibus, ela leva 3 horas. Mas o importante é que nós estamos já desenvolvendo uma série de ações, né? Eu estava vendo aqui a brilhante apresentação do Alejandro em relação ao teleférico do lado de Medellín, e eu fiquei muito feliz, porque nós temos aqui o teleférico do Alemão, né, que também é operado pela Supervia, né, e que está fazendo agora 2 anos. Quem não conhece, vá lá visitar, porque é um serviço espetacular, que resgatou a cidadania, a dignidade daquele pessoal que mora lá, né, o respeito que eles têm ao equipamento. Nós estamos lá há 2 anos, operando numa condição excepcional, né. Foi feito recente agora uma pesquisa pela COPEAD, né, que mostrou um índice de 97% de aprovação do projeto, né. Temos áreas de entorno também excepcional, que serve hoje de ponto de encontro da comunidade nos fins de semana, né. Você comentou também sobre a questão do transporte limpo, né, com energia limpa, né, ontem teve o Dia Mundial Sem Carro, né, a Supervia incentiva bastante essa integração da bicicleta com o trem, né. Então, já instalamos 8 bicicletários, atendendo a possibilidade de colocar mais de 5.000 bicicletas, pessoas que
se deslocam da sua casa até a estação, podem deixar sua bicicleta lá, com todo o conforto, com toda a segurança, né, gratuitamente, e pegar o trem. Isso é um incentivo ao uso desse transporte que é integrador, que é saudável, que não gera poluição, né? Então, estamos fazendo isso também. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui de otimismo, né? O esforço que está sendo desenvolvido lá, por toda a equipe, somos 4.500 funcionários que se dedicam diariamente para transformar ou resgatar esse transporte que tanto faz falta à cidade do Rio de Janeiro, né? É um transporte rápido, é um transporte seguro, né? E que precisa de melhorias que estão sendo implementadas. Então, essa é a mensagem de otimismo que eu quero deixar aqui. Tá bom. Muito obrigado. Bom, pegando carona no Carlos, eu não sou deselegante, não. A Celina pediu para eu fazer a última pergunta para ela. Então, eu vou encaixar o Alejandro aqui, Celina, pelo seguinte. O Carlos mencionou o teleférico. Pode perguntar, não é para ser o último. Enfim, a Bogotá e Medellín já foram assuntados no programa da gente na Globo News, o Cidades e Soluções, sou fã das experiências por lá, e me chamou a atenção, Alejandro, aqui, em 2 ou 3 fotos, eu até, na hora, comentei com a Celina, o lado espetacular das intervenções, todas acontecendo em áreas de encosta, mas sempre um valão por onde passava um esgoto aparentemente in natura, pelo que eu vi na foto. Não sei se não parecia ser água pluvial, porque era uma água muito encardida. A Rocinha, que você conhece bem aqui no Rio, quem passa pela Rocinha agora tem uma faixa grande escrito: não queremos teleférico, queremos saneamento básico. E aí eu queria saber primeiro a informação, Medellín, nos lugares onde houve essa intervenção, promove o saneamento básico de qualidade? É uma pergunta. Segundo, qual a sua opinião? Teleférico primeiro ou saneamento básico na Rocinha? My opinion is both together. No, Fale espanhol. hablo, Pode falar, já está liberado falar espanhol. hablo español. ¿Sí? Bueno. Gracias. Adelante. En Medellín tenemos una situación diferente a otras ciudades colombianas. Tenemos las empresas públicas de Medellín, que es EPM. La municipalidad es la dueña de las empresas públicas y es la segunda empresa más grande de Colombia, después de Ecopetrol, porque está muy bien manejada y tiene la propiedad del negocio de la energía, acueducto y alcantarillado, gas, basuras, y tiene una filial de telecomunicaciones y tiene negocios en otros países de Latinoamérica. Una de las claves de la transformación de la ciudad viene de unas empresas públicas que dan unas utilidades muy importantes y tienen de alguna manera el monopolio de los servicios. Entonces, el saneamiento no es un problema urgente. El 98-99% de las casas tienen energía eléctrica y tienen acueducto. Tienen acueducto. Algunas en la parte alta no tienen alcantarillado, pero agua. Tem coleta. Sí. E tratamento. Sí, tienen tratamiento, pero esa no es la respuesta. Yo cada vez creo más que los proyectos y los grandes proyectos de infraestructura son los medios más efectivos para usarlos como un vehículo de implementar programas y procesos holísticos. Es difícil porque siempre se piensa separado. Está el dinero de los ingenieros en la infraestructura, está el dinero de la participación social, está el dinero. Pero no hay un instrumento más potente que hacer una intervención integral.
o sea, de entender que una estación de Metrocable no es el final, es apenas el principio. Y el proceso de la construcción de esa estación es el inicio de una construcción de una serie de procesos que son muy importantes. Es muy complejo, pero en poder conectar los proyectos más integralmente con la acción local, con la comunidad, porque al final tiene que cambiar la vida a la gente de la calle. Si no es así, si no construyen más procesos en el barrio, seguramente hiciste una buena intervención, infraestructura, pero no cambias estructuralmente el barrio. So, la integralidad yo creo que tiene que ser una clave, pero para eso tenemos que cambiar. No estoy diciendo que en Medellín lo podamos hacer, siempre, porque los gobiernos están diseñados para trabajar como islas separadas. Exatamente, esse é um problema. Pero es una realidad aquí problema. y en Colombia igual. Sí. Entonces necesitas una situación muy excepcional para hacerlo. Verdade. Celina, Bogotá como vamos, Medellín como vamos, Rio como vamos, você está lá, guerreira, e lutando pela produção de indicadores. Quer dizer, a gente conversa, consensua, cartas abertas, campanhas, etc. E aí? Qual é o diagnóstico? Qual é a meta e qual é o prazo? Quem deve fazer o quê e de que jeito? E se não cumprir, o que acontece? Então, a bola é tua. Como estamos no quesito investimentos que tornem a Zona Norte um lugar mais próximo? Bom, primeiro, eu quero agradecer o convite da Marisa e do Tomás, que muito me honrou em estar aqui nesse painel hoje. Obrigada a vocês. E obrigada a vocês por fazer o Arquifuturo existir, né? Com um sonho. E que eles transformem as nossas cidades. Isso eu acho que é a próxima etapa do sonho do Arquifuturo. Bom, obrigado também ao André. Pedi para ficar por último, porque no último painel que eu tive com ele fez tantas perguntas importantes depois da minha que eu não pude reagir. Então, agora eu aprendi a pedir para ele, eu quero ser a última. Mas, bom, primeiro eu vou falar assim, o Rio Como Vamos nasce de um grupo de cariocas apaixonados que se juntam e se inspiram lá no Bogotá Como Vamos, né? Alejandro, que também me confidenciou que trabalhou muito com o Medellín Como Vamos, quando ele estava no governo, para construir todos esses projetos. E eu, quer dizer, o meu background, eu sou engenheira e empresária. Então, vocês já podem imaginar que eu adoro medir as coisas e o que não dá para medir, não dá para intervir. Então, é a lógica, né, do Balance Scorecard, de você ter problemas claros, bem definidos, processos para atingir metas, com prazo. E essa inspiração é isso que é o Rio Como Vamos. Me pediram para falar da Zona Norte. Eu acho que foi o Zac aqui falou muito bem, mas eu queria dar alguns números para vocês, o que é a Zona Norte do Rio de Janeiro. A Zona Norte é quase metade da população do Rio. São 6.300.000 pessoas, das quais 2.746% estão neste lugar que a gente chama de Zona Norte. Então, para dar uma dimensão do que é que nós estamos falando, e mudar isso tem um impacto na cidade. Se eu tivesse só política pública para este setor, eu transformava a cidade. E, por uma perversa história, que eu acho que o Zac já contou aqui, e o André também enunciou, o fato é que a Zona Norte ainda tem indicadores que falam, na realidade não falam alto, eles berram. 8% de analfabetos. Não é possível o Brasil ter, na cidade do Rio de Janeiro, uma região, censo 2010, com 8% de analfabetos medidos, não é o funcional, não, é medidos, 8%, acima de 15 anos. Para vocês terem uma ideia, a média da cidade é 2,9%. E é óbvio que a Zona Norte tem todas as discrepâncias que foram mencionadas aqui, as áreas, algumas áreas
de extrema necessidade, carência, como Manguinho, Jacarezinho, em que, nesses lugares, apesar de vivermos numa situação quase que de pleno emprego, tem um desemprego da ordem de 18%, ou seja, completamente fora, né, da nossa realidade, que esse grupo aqui que está nessa sala vive. Então, assim, eu só quero dar esse cenário para dizer o seguinte: tem solução, tem caminho para mudar isso. E eu nunca vou me esquecer, em 2010, quando houve o processo de pacificação, em novembro, 29 de novembro, em que nós fomos convidados pelo prefeito para dizer o seguinte: olha, eu quero fazer um plano emergencial de 2 anos de políticas públicas nessa região do Complexo do Alemão. E gostaria que vocês fossem testemunhas dos indicadores, acompanhassem se a gente está cumprindo o plano. E, efetivamente, ocorreu um plano, governo municipal, governo estadual, PAC, concertado, com metas, e que foram, não todas, mas eu diria que a grande maioria foram concretizadas. E, para mim, o outro grande exemplo que é possível transformar, sim, essa cidade com políticas públicas é o programa de pacificação. O programa de pacificação, hoje, é nosso, é do Carioca, é do Fluminense. Quer dizer, quem quer que entre neste governo, no próximo governo, terá que dialogar com essa sociedade que cria um movimento pela pacificação, pelos processos, todas as vezes que este projeto é fragilizado. Então, acho que a minha fala é de otimismo. Eu acho que é possível, André, criar um programa, sim, com governo municipal, governo estadual, recursos do PAC. Um programa, é óbvio que não é um programa de curto prazo, é um programa de médio prazo. E, para mim, esse resgate da Zona Norte, eu gosto de falar, é o seguinte, é os 50 anos em 5, é o plano JK. A gente precisa, hoje, do plano JK para a região da Zona Norte, porque isso transformará a cidade. Ter um plano coerente, que faça sentido, nas dimensões, como acho que o Alejandro trouxe muito bem. O que o Alejandro mencionou aqui não é só para Medellín, lá para a favela, quer dizer, é uma visão holística da política pública. Quando foi feita a intervenção, eu me recordo muito bem disso, do teleférico do Alemão, foi extremamente criticado. Ah, é um teleférico, a história da Rocinha. Agora, é óbvio que ele, em si, não transformará o tempo de deslocamento casa-trabalho das pessoas do Alemão. Porém, ele, como um instrumento de intervenção urbana, um instrumento de uso de desenvolvimento local, como criar uma rambla, teria sido, efetivamente, teria sido uma grande transformação do Complexo do Alemão. E aí eu te peço, para abordar um tema, que é o tema deste seminário, que eu achei perfeito, são as manifestações de rua. Como é que esse tema se encaixa hoje? E é óbvio que as manifestações de ruas era aquela história, saúde, educação e transporte. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, nós não temos filhos que são reprovados todo dia, né, na escola. Ninguém tem filho que é reprovado todo dia, ninguém fica doente todo dia. Mas nós usamos os meios de transporte todos os dias. Todos nós usamos os meios de transporte todos os dias, porque, no mínimo, anda a pé na calçada. E o tema da mobilidade, e aí eu entro aí nos indicadores, é fundamental, porque o que as ruas nos disseram é que o desafio é qualidade. E isso vale para o ônibus, para a FETransporte, para o BRT, vale para as barcas, vale para os trens, vale para o metrô, para a supervia. Nós, usuários, moradores da cidade, queremos saber qual vai ser a capacidade dos trens e de todos esses serviços
nos atenderem com números, ou seja, qual será a taxa de ocupação máxima e que se publique qual é a taxa de ocupação que está sendo praticada diariamente, por horários, por faixas de horários de pico, horários fora do horário de pico, que este dado seja público. Taxa de ocupação nos vagões, taxa de ocupação nos ônibus, pontualidade, capacidade dos ônibus, dos trens, das barcas estarem nas estações no horário previsto, que se publique esses dados, que se publique os dados de frequência de todos esses modais. E é isso, André, é isso que vai transformar, porque voto de confiança, é óbvio, eu me lembro, nunca me esqueço, meus filhos, quando estavam na escola, chegava aquele boletim do meio do ano, aquele boletim mais ou menos, eu falava, pô, meu filho, tem que dar uma melhorada. Não, mãe, eu vou passar de ano, mãe. Eu dizia, é óbvio que eu sei que você vai passar de ano, mas vamos fazer o seguinte, deixa eu agora ver teu dever de casa todo dia, para ter certeza que você vai passar de ano. Então, não é que eu não confie que ele vai passar de ano, é óbvio que ele vai passar de ano, mas a gente precisa agora ter mais transparência e clareza que os processos estão sendo implementados, mesmo que os indicadores hoje sejam ruins, André, entendeu? Na realidade, é até um ponto positivo, que nós vamos poder monitorar o quão melhores eles serão. E eu não acho que isso é uma questão da agência de transporte, é uma questão de necessidade de fiscal. Eu acho que este é o instrumento que o operador do modal, e eu sou concessionária de serviço público, posso falar, porque eu sou empresária igualzinha, muito parecido deles. O maior amigo nosso são os indicadores que até me alertam, falam, meu nível de serviço para o meu cliente está ruim. Eu tenho que encontrar formas de construir um processo que esses indicadores melhorem. Mas hoje, no fundo, não nos interessa mais saber se o investimento são de 180 trens, ou de 450 BRTs, ou de 1000 barcas. O que nos interessa, essa parte de discutir qual é o investimento, eu acho que é até importante para entender os processos. Mas o que nos interessa é o seguinte, olha, em dezembro de 2013, a taxa de ocupação dos trens em horário de pico vai ser tal, a taxa de quebra, quer dizer, as metas com que se trabalha em cada modal. Querido, acho que é possível, tá? Eu sei que você está querendo que eu pare. Não, eu estou olhando um relógio. Esse relógio é para ser seguido aqui? É para ser seguido? Tem um relógio, olha lá, 7h58. É regressivo. Eu também olhei o relógio ali. Isso dá uma ansiedade, esse reloginho. Esse reloginho vai até que hora? Então, mas André, então só queria deixar a grande mensagem. Eu vou fazer todas as perguntas da plateia e vocês vão responder e a gente... Eu acho que a grande mensagem aqui é que é possível a coordenação de políticas públicas. E na medida em que nós estejamos pressionando, participando, cobrando, seja por redes sociais, seja pela mídia, seja no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que esse processo não voltarmos para trás. Eu acho que é possível. Os indicadores já estão transformando a realidade em São Paulo. O movimento Nossa São Paulo pauta as eleições para prefeito. Alguns indicadores do Rio de Janeiro que são veiculados, eu vejo muito no jornal O Globo, os relatórios do Rio Como Vamos, pauta a imprensa, gera debate, tudo isso faz a diferença mesmo. Vamos lá, perguntas. A Lídia, da PUC do Rio de Janeiro, tem 2 perguntas aqui sobre teleférico. Alejandro, você visitou o teleférico do Alemão, aqui no Rio? Se visitou, que diferenças você observou entre o projeto executado no Alemão e o em Medellín? Estações, arquitetura, infraestrutura, etc. Tá? Essa pergunta do Lucas Franco, arquiteto, não é dirigida especialmente a ninguém, então quem se sentir à vontade para dar a resposta que ele pede. A implantação de um teleférico tem sido utilizada como modelo em alguns recentes projetos urbanos em favelas cariocas. Contudo, o sistema tem sido bastante questionado, especialmente por 2 motivos. Ele menciona o grande impacto físico para a construção das estações, os postes de área, coisa e tal.
e difícil acesso, e a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. Afinal, gostaria de saber como o arquiteto Alejandro enfrentou tais problemas em Medellín. Então, temos aí. Também para o Alejandro, do urbanista, me perdoe, Efim Schluger. Como foi iniciado o plano de urbanismo social? Quem e como foram mobilizados os moradores, lideranças de Medellín, o principal instrumento usado para executar a intervenção multissetorial? Como asseguram que a operação e a manutenção sejam de qualidade e com resultados sustentáveis? Se você puder dar alguma pista sobre isso. O João, da UFRJ, pergunta qual medida, também não tem endereço certo aqui, quem se sentir à vontade para responder. Qual medida, vocês estão anotando, né? Qual medida foi tomada para impedir o processo de... João, eu estou lendo aqui gentrificação, é isso? Obrigado. Jornalista é um aprendiz de tudo. Jornalista não sabe nada. A gente conta histórias. Qual medida foi tomada para impedir o processo de gentrificação ao longo das áreas revitalizadas em Medellín? Tem alguma medida neste sentido nas UPPs? Jorge não diz de onde é, não diz para quem é. Para todos os participantes. Não vai dar, né? O que vocês acham da expansão do metrô carioca de forma lenta em comparação com as linhas expressas de ônibus, ele cita o BRT, que alimentam a poluição e o tráfego na cidade? Acreditam que o transporte público ajuda a integrar a cidade? Eu acho que isso ficou claro e eu já posso dizer que eu já ouvi do prefeito que ele considerou o BRT mais econômico. 15 vezes mais barato que o metrô, para ele era a solução imediata. Mara, o FRJ. De que forma se deu a legalização fundiária em Medellín, já que, em sua maioria, as áreas favelizadas são invasões? Ou o governo, o poder político, desconsiderou esse fator para as intervenções propostas? Essa é uma questão boa, aqui, porque no Rio também é um salamaleque de titularidade, posse da terra, uma coisa louca. A gente não consegue resolver isso. Para José Carlos Cunha, Daniel, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da UFRJ. Existe algum estudo para viabilizar a transformação dos trens sucateados e caros para um transporte mais eficiente e que se assemelhe ao metrô? Qual o prazo para transformar os trens e as estações hoje deterioradas? E para o Alejandro, se você sabe, Alejandro, das intervenções baseadas na experiência colombiana, não entendi, se ele sabe das intervenções baseadas na experiência colombiana. Cadê o Daniel? Hã? Sim, e se ele sabe das intervenções, é isso que eu estou lendo, está ininteligível, que experimento bem-sucedido a ver. Formule em 30 segundos, vai. Mas o que objetivamente? O que você quer saber objetivamente? O que ele acha dessas intervenções aqui? Deu para ouvir, Alejandro? Ele quer saber o que você acha. Isso. Os projetos que foram replicados aqui, inspirados em Medellín, Bogotá, etc., se você já viu esses frutos e o que você achou. Ok? Podemos fazer na ordem que fizemos as perguntas. Começamos com o Zac. Você tem... Falou-se de UPP aqui, talvez você pudesse dar uma luz. Não sei se é a melhor ordem, talvez. Então, vamos lá. Começar pelo Alejandro? Quem quer começar? Quer começar por mim, não tem problema. Vamos lá, Carlos. Vai lá. Pronto, eu já aproveito e faço alguns esclarecimentos e já respondo algumas perguntas. Bem, a primeira, eu vou responder sobre a questão dos indicadores. Uma das ações que nós implantamos lá, de 2 anos para cá, foi exatamente fazer uma comunicação com transparência total. Certamente por isso, ou por causa disso, nós, apesar de sermos responsáveis por 6% das viagens diárias aqui no Rio de Janeiro, nós somos talvez dos mais criticados,
apesar de transportar apenas 6% da população. Todos os nossos indicadores estão disponíveis. Infelizmente, nem sempre eles atendem aos anseios de grande parte dos formadores de opinião. Houve um questionamento seu também, André, da questão da fiscalização. Nós sofremos uma fiscalização muito forte da agência reguladora, né? E ela constata, por exemplo, que nós temos um índice de atraso de atraso de 8% das nossas viagens. Nós temos um índice de pontualidade de 92%. Não é um índice, internacionalmente falando, considerado ruim. Por contrato, a gente teria que ter, no mínimo, 85% de pontualidade. A gente está trabalhando com 92%. Isso não quer dizer que nós estejamos satisfeitos com ele. Nós vamos pretender e vamos melhorá-lo, né? Nós trabalhamos todos os nossos dimensionamentos dos trens e do nosso serviço lá, feito considerando uma taxa de ocupação no carro de 6 passageiros por metro quadrado, o que internacionalmente também é considerado como bastante razoável. Talvez seja o melhor dimensionamento aqui no eixo Rio-São Paulo, né? Então, esse é um outro dado, que é absolutamente transparente, que é absolutamente aberto. Nós transportamos cerca de 570 mil passageiros, entre 570 e 580 mil diariamente. É um número também que é aberto e é dado com total transparência. Questão da recuperação Respondendo dos trens à questão e das do Daniel, né? Daniel, nós temos hoje cerca de 160 trens na nossa frota, dos quais 80 têm mais de 30, 35 anos. Tem 50 trens com mais de 40 anos de vida útil. Também, internacionalmente, um trem com 25 anos de vida útil deve ser tirado de frota. Então, você vê, nós temos 80 trens com mais de 30 anos. Esses trens vão todos ser, como você mesmo falou, são sucateados. Eles vão ser retirados de frota, vão ser vendidos como sucata. Não teria mais aproveitamento. Então, eles estão sendo substituídos por esses 102 novos trens que estão chegando a partir de abril do ano que vem, né? À razão de 5, 6 trens por mês. Então, vamos estar recebendo e substituindo esses trens que vão ser sucateados. Tinha um outro questionamento Mencionou estações também. a respeito. Bem, as estações, esse é um outro grande problema que nós temos, que é a questão da acessibilidade nas estações, né? As nossas estações, como eu já disse antes, são de 100 anos. Foram construídas como fator de indutor, como fator de crescimento de várias regiões da Zona Norte do Rio de Janeiro. Como tudo, ao longo do tempo, vai se deteriorando. Então, o entorno das nossas estações hoje é muito ruim. Como o exemplo do Porto Maravilha, que hoje está transformando uma área totalmente degradada, várias das nossas estações sofreram esse processo também. Comunidades foram se deslocando, foram se movimentando para outros pontos. E nós estamos indo atrás delas, estamos fazendo novas estações, né? E tentando melhorar o entorno e revitalizar o entorno daquelas estações onde é possível ser feito, né? Então, esse é o trabalho que também está sendo desenvolvido, né, dentro do processo de revitalização do sistema ferroviário. Tá bom? Obrigado. Fala do BRT. BRT. Responde as suas. Vai Não, do embora. BRT. Pegou o microfone e vai embora. Tá bom. A pergunta sobre o BRT versus metrô. Eu acho que isso foi uma escolha correta. A cidade do Rio de Janeiro, não só pelo fato de ser muito mais barato, como o André Trigueiros mencionou, mas o BRT, quando operado adequadamente, ele tem muito mais flexibilidade operacional em horários de pico, em uso do tamanho dos veículos. E não podemos esquecer que os BRTs que estarão ao longo dos anos
vão ser de baixa emissão. Quer dizer, qual é o grande desafio, no fundo? No mundo ideal, é que esses BRT fossem eletrificados, e não... E depois botar trilho. A rota já está Olha, estabelecida. o André, não sei se precisa botar trilho. se Para for o ser caso, sincero, eu não sei se é necessário botar trilho. Isso é uma grande discussão, estivemos discutindo isso com vários especialistas, e eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, na Europa, na Suécia, que foi das pessoas que estiveram aqui conosco, eles nos falaram que a escolha do trilho é uma questão política, porque aquele político não quer que o próximo tire a obra dele. Então, quando ele bota o trilho, o cara não vai destruir. E o BRT, de fato, é um custo muito mais barato de infraestrutura. O político seguinte, isso estou falando da Suécia, tá? Não estou falando do Brasil, não. Na Suécia é o caso. Então, eu acho que essa discussão, dizer que metrô é melhor, os estudos que nós temos visto defendem realmente a maior. A discussão é encontrar uma matriz energética mais limpa. Vamos melhorar o diesel, vamos ter efetivamente um diesel com menor conteúdo de enxofre, não é, meu querido? Que você conhece bem essa discussão, que não é o caso ainda do Rio de Janeiro, vamos deixar claro, o conteúdo de enxofre ainda é elevado para padrões europeus. Então, isto é, sim, algo que pode melhorar. E o BRT tem muito a melhorar a nível de qualidade de serviço. Nós acabamos de fazer um seminário, o ITD fez um relatório absolutamente extenso e que a Prefeitura está discutindo esse relatório para como melhorar a qualidade do serviço do BRT. Tem muito a melhorar, viu, André? Tem muito. Agora eu vou falar dos números, porque o Carlos foi falar de números, né? Eu adoro número, né? E eu me lembro que eu era jovem, o primeiro livro que eu li, que eu adorando estatística, era How to Lie with Statistics. E é um livro delicioso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em falar com as médias e dimensionamento de modais a partir de médias, com taxas de ocupação. Nós hoje, e eu acho que é isto que a Voz das Ruas está nos dizendo, nós queremos os dados reais de cada composição, de cada trem, de cada balsa, Então, nós temos que ter hoje dados, por exemplo, nos ônibus, vou citar ônibus para não pegar supervia aqui no trem, porque vale para todos. Nós temos que ter nos ônibus, nos BRTs, célula que mede o número de passageiros que entra e que sai em tempo real. E aí, no centro de operações, manda colocar mais composição. Isto não existe, este dado não existe. O centro de operações é de primeiro mundo. Não, falta realmente, se informação. você vai visitar o centro de operações, é maravilhoso. Eu quero dizer o seguinte, nós temos a possibilidade de usar esses instrumentos para efetivamente transformar o que temos hoje, na cidade do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro, o André mencionou, então eu tenho que também, eu acho que expressar deixar claro o quão importante é hoje o instrumento chamado Acordo de Resultados. Implementado em 2009, na gestão do atual prefeito, em que as secretarias têm metas com indicadores, e se as secretarias atingem as metas, podem ganhar 1,5, 2 salários ao final do ano. Isto mudou a atitude, efetivamente, em algumas áreas. Qual é a dificuldade hoje? Temos que georreferenciar algumas metas. As metas são gerais para a cidade. E como nós vimos aqui, por exemplo, Zona Norte tinha que ter o seu acordo de resultados, bem claro e específico. Quer dizer, o georreferenciamento das metas ainda é um desafio para a nossa gestão pública. Zac, por favor. Responder a pergunta, pontuar algumas coisas. Primeiro, eu queria acrescentar uma coisa no debate do BRT e metrô. Aí tem um debate de custo-benefício, que, assim como dos teleféricos, ele acho que será sempre contínuo, né? Você tem pontos de vista aí, e é importante registrar isso. Tem pontos de vista com bons argumentos para um lado e para o outro. Acho que a Celina já trouxe aqui, contraponto com a pergunta, como é que esse debate se dá. Mas eu acho que tem uma questão aqui que é de pensar, de novo, a perspectiva metropolitana e do conjunto da cidade. A Celina chamou a atenção, quase metade da população do Rio de Janeiro, do município, vive na Zona Norte, né? Se você pensar na metrópole, somar
a Baixada Fluminense, o Leste Fluminense, a região central da cidade, você vai ter aí 70, pouco mais de 70% da população, né? E, de fato, hoje, os investimentos de transporte estão concentrados, fundamentalmente, na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, portanto, atingindo aí pouco mais de 25% da população. Quer dizer, tem alguma coisa que está torta aqui. Quer dizer, a questão não é tanto, acho que não é só se ali devia ter BRT, devia ter trilho, mas nós estamos fazendo a extensão do metrô com uma obra que é, de fato, muito cara, da Zona Sul para a Barra, né, como eu falei aqui, gastando nisso muito mais do que gastamos nos últimos anos, tanto no trem quanto nos próprios BRTs. Né. Estamos construindo a malha de BRTs e fazendo investimento. O prefeito sempre chama atenção, sim, mas eu preciso ter transporte para quem tem que se deslocar de Santa Cruz para a Barra. Isso é verdade, mas quando isso não está acompanhado de investimentos na expansão do metrô no sentido norte, quer dizer, na outra malha, e na recuperação da malha de trens e de serviço modal para a metrópole, de fato, além de assimetria, você está gerando incentivos para reafirmar a ocupação dessas áreas. Provavelmente, em alguns anos, você vai ter os BRT saturados, porque essa ocupação se expandiu e a gente vai estar correndo atrás do rabo. Enquanto que aqui a gente tem uma infraestrutura instalada que, como eu disse, poderia ser recuperada. É sempre, né, muito mais fácil você mover investimentos que envolvem contratação de obra nova e que dialogam com o horizonte de expansão imobiliária do que você dialogar com regulação e recuperação de infraestrutura instalada do ponto de vista das engrenagens políticas e da máquina pública. Então, acho que temos esse pano de fundo na nossa história, nos investimentos de transporte recentes. Isso é um problema para além da opção entre a BRTs ou trilho. Dizendo isso, para chegar nas UPPs, eu aqui estou reafirmando de novo a importância de pensar a cidade inteira, de pensar na perspectiva metropolitana, aí destacar e ecoar aqui a Celina na importância de referenciar, quer dizer, os acordos de resultados, a gente tem uma máquina na administração municipal que formula metas e que as persegue, foi absolutamente fundamental para vertebrar e ampliar a eficiência da máquina, mas, de fato, a gente planeja e monitora muito pouco territorialmente. Né? Tem uma outra anedota que eu gosto sempre de contar, nessa da expansão ali na Zona Oeste também. Né? Eu lembro, no ano passado, eu estive em Curicica acompanhando, eles estavam lá com o horizonte de começar a implantação do Morar Carioca em algumas favelas ali de Curicica, que tem se expandido muito. Então, tinha um diagnóstico, depois isso acabou sendo suspenso, mas uma das favelas, o pessoal lá que estava no diagnóstico, chegaram um dia, a Associação de Moradores falou, mas vem cá, esse vídeo aqui no YouTube da Transolímpica, o traçado que tem aqui passa em cima da gente, então vocês estão dizendo que vão urbanizar, mas o traçado passa aqui. Como é que é isso? Não sei, tal, aí tá bom. Eu estive lá no dia seguinte, por acaso, encontrei uma pessoa da Secretaria Municipal de Habitação e perguntei, ela, não, isso aí está confuso mesmo, porque eles que fizeram lá o projeto lá na Secretaria de Obras. Falei, bom, mas então precisa avisar, contar, quer dizer, tem que ver como é que resolve isso no campo. Não, mas isso a Secretaria de Obras está fazendo, eles que têm o ônus de ir lá contar. Né? O que importa aqui? Né? Não é que ninguém está agindo de má fé, é que a gente realmente não teve planejamento territorial de alguém ter botado o mapa em cima da mesa, pensar as várias intervenções setoriais e não, peraí, esse é o traçado, aqui a gente vai urbanizar, aqui a gente vai dinamizar economicamente dessa maneira, aqui a gente precisa expandir serviço. Quer dizer, cada setor está pensando por si mesmo e aí gera esse tipo de bateção de cabeça todos os dias em todos os lugares. Quer dizer, georreferência, planejar territorialmente, georreferenciar é fundamental. Outra tecla, integração. E aí eu chego nas UPPs, né, voltando aí à tua pergunta. Eu disse antes, não só na administração pública, mas acho que no debate público do Rio há alguns anos, nós tivemos mais centralidade para a ideia do desafio de integração social e urbana das favelas na cidade do Rio de Janeiro. Acho que isso se perdeu, a gente perdeu tração com isso nos últimos anos, e realmente hoje, quando a gente olha o estoque de investimentos e de ações, não dá para dizer que isso seja uma agenda que é central no horizonte da máquina pública. Então, acho que recuperar isso é fundamental. É fundamental para as áreas que já têm UPPs, né? E é fundamental, de novo, pensando na escala da cidade como um todo. E aí, nós temos que, eu acho que a agenda importante com as UPPs, não é as UPPs, é preciso ser possível reconhecer o avanço delas, sem que isso signifique um atestado de perfeição, e é preciso ser possível criticá-las e apontar limites e dificuldades, sem que isso signifique seja desqualificado como recusa. Elas são um avanço fundamental, e a nossa boa agenda não é se as UPPs são um avanço ou não, o que elas têm de limites, o que elas têm de problemas e o que elas ainda não alcançaram. Quer dizer, a agenda é além UPPs, o que a gente tem pela frente. E aí a gente tem a Zona Norte e tem as áreas com maior a taxa de homicídios no Rio de Janeiro hoje, que são a Zona Oeste e a Baixada. Gentrificação, queria muito ouvir o Alejandro sobre isso, né? Eu acho que isso, obviamente, não é um problema das favelas do Rio de Janeiro como um todo, isso é um problema potencial, basicamente, na Zona Sul e na região central da cidade, quer dizer, na medida em que as áreas, os desincentivos fundamentais, o da segurança, da falta de infraestrutura e da insegurança jurídica, que ainda tem dificuldades,
vão sendo eliminados, né? Se você deixar a inércia acontecer, é razoável supor que no Vidigal, no Chapéu Mangueira, no Santa Marta, vai haver uma mudança do perfil de ocupação. A gente debate muito, acho que muito não, mas enfim, reconhece no Rio o que isso pode significar de riscos, de problemas para os moradores históricos dessas áreas, né? Quer dizer, é a percepção de que você pode melhorar bastante um território sem que isso signifique necessariamente que esses ganhos serão capturados pelos moradores daquela área. Quer dizer, esses ganhos podem ser capturados por terceiros. Isso é um problema, mas acho que, além disso, né, o Rio tem milhões de problemas e a formação histórica do Rio de morro e asfalto com a desigualdade é o nosso pecado original, como você chamou a atenção. Mas elas nos legam uma diversidade socioeconômica na área central, que é um ativo, é um trunfo da cidade. Grandes cidades do mundo hoje, né, a Paris dos banlieues, a Londres das manifestações do quebra-quebra, perseguem hoje outras cidades instrumentos para incentivar a diversidade socioeconômica nos seus núcleos centrais. O Rio de Janeiro, por linhas tortas, né, a tem, né? Portanto, preservá-la não é só algo, já seria suficiente fazer isso no interesse dos moradores, né? Mas é algo também do interesse da cidade. Isso tem a ver com mobilidade, isso tem a ver com convivência, isso tem a ver com dinamismo, criatividade, cultura na cidade, né? Isso tem a ver com acesso à cidade, a serviços. Então, acho que aqui a gente tem algo para valorizar. E aí, André, para fechar, eu queria bater na tecla dos processos. Aí eu ouvi o Alejandro de novo sobre o teleférico, devolver a bola para ele falou aqui antes, né? Você tem que ter processo, senão você vai ter a obra e não necessariamente aquilo vai gerar benefício. A obra é o começo, não é o ponto de partida. Quando a gente fala tanto da coordenação territorial quanto de mecanismos de engajamento das populações locais, de participação, de envolvimento, a gente está falando disso, a gente está falando de enraizamento dos avanços e de você ter de maneira contínua, porque a administração pública se organizou para isso territorialmente e porque a população foi envolvida, um passo a passo de aprimoramento e de ganho. Quando ele falava isso, eu lembrei de uma piada que é comum em músicos, né? Que ele disse, não, o cara vê lá que o músico tal de sucesso deixa o cabelo crescer, põe um brinco, pinta o cabelo, usa roupa preta, tal. Aí ele faz tudo isso e esquece de compor a música, né? Tem essa piada. Eu acho que não pensar os processos, não pensar essa coordenação, gestão, não pensar o dia a dia, a participação, nos lega a esse risco. Quer dizer, você faz tudo, faz a obra, mas não compõe a música e portanto, vai ter fôlego curto nos avanços. Acho que isso é uma boa questão aí para devolver para o Alejandro. Alejandro, palavra final é sua. Começamos com você, terminaremos com você. Sí. Tengo tiempo para... Voy a hablar poco para... sobre dos preguntas. Una que me preguntaban quién inventó o cuándo el urbanismo social en Medellín, y la otra sobre mi impresión del complejo de Alemão, del teleférico. Nosotros inventamos la frase urbanismo social. Todavía estamos viendo qué es el urbanismo social. Lo inventamos en contra del teleférico. Estábamos en la oposición en ese momento. En el gobierno, no estábamos en el gobierno. El alcalde anterior a Sergio Fajardo empezó la construcción del teleférico en la zona norte. Y en la universidad y cuando trabajando con Sergio, que era candidato, estuvimos pensando mucho que el teleférico solo no cambiaría el barrio y que necesitábamos hacer una estrategia pública y política de una gran intervención programática y de transformación social y física allí. Y empezamos a hacer un debate público diciendo que necesitábamos un cable pero a tierra para hacer una transformación en el barrio. Y nosotros desde la universidad estábamos trabajando en los proyectos integrales pero físicos, enfocados en el norte, en las zonas pobres. Teníamos un equipo de investigación y de trabajo y por eso nos llamó Sergio Fajardo para que le ayudáramos, y él estaba pensando en una acción programática con políticas públicas de educación y cultura para las zonas pobres. Entonces, la combinación del programa de cultura y educación, de la estrategia política de transparencia y con el tema físico que veníamos, fue como fuimos construyendo la idea del tema de urbanismo social. Todavía es frágil, el proceso es muy frágil. De hecho, se aplicó durante 8 años y el actual alcalde aparece en su programa, pero cambió de prioridades, tiene otras prioridades.
Y estos son programas a mediano plazo. Fíjate que en Medellín se cambiaron unas zonas, pero el contexto es un problema inmenso y tienes que continuar haciendo esto. Para pasar a la segunda pregunta, yo no conozco muy bien la situación de Río porque no he caminado ni lo he conocido. De hecho, no conozco otra intervención distinta que volar por el aire en el cable del complejo de Alemão y bajarme en la última estación. Y entonces tengo muchas preguntas, pero no tengo respuestas porque no lo conozco bien. Por ejemplo, lo primero es que tiene que funcionar muy bien como sistema de transporte. Un cable, un teleférico es un sistema de transporte y tiene que transportar la mayor cantidad de gente. Lo otro viene después, pero primero tiene que ser el más eficiente sistema de transporte para una comunidad grande y tiene que estas áreas son muy densas, o sea que tiene la capacidad de estar ocupado muy rápidamente. Entonces no sé cuáles son los indicadores de este proceso. Y lo segundo es las externalidades que son visibles, que pueden ser visibles y que uno puede construir también con indicadores. Debería iniciar un proceso de cambio económico local, no únicamente con intervenciones públicas, sino la gente misma que gana confianza en los negocios, la seguridad. Debería empezar a ser explícito y visible un proceso de cambio y de mejora. Eso ustedes lo pueden mirar o lo pueden ver. Yo creería que está en el proyecto es el principio de algo que tiene que seguramente continuar, pero lo digo con respeto porque no conozco mucho la situación. Uma pergunta importante é aquela em áreas de invasão, como é possível, como é que se resolveu na Colômbia? De legalizar. Depende mucho en estas zonas, en algunas zonas. Houve regularização fundiária? Sí, porque el terreno en el estado, el municipio de Medellín, era el propietario de muchas de estas tierras. Y entonces nosotros hemos sido muy pragmáticos también, de identificar problemas que son estructurales, pero cuáles pueden convertirse en modelos de transformación. Hay otras áreas de Medellín que tienen un problema de ilegalidad y de tenencia muy distinto, que toma más tiempo, pero en estos proyectos la clave y los tiempos los definen los abogados. Nosotros aprendimos que no es el problema técnico ni de riesgo ni nada, sino que es el problema legal. Y entonces hay que localizar allí un equipo legal, las 24 horas, trabajando con la comunidad. Pero eso lo aprendimos después de 2 años. Pero es un tema complejo, Meus amigos, dado o avançado da hora, teremos gentrificação. A última questão. ¿En dónde? No hemos tenido procesos de gentrificación grandes, pero todavía es una pregunta. El proceso de Medellín es muy joven, o sea, estos proyectos tienen muy poco tiempo. O sea que hay muchas preguntas también desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el punto de vista lo que puede resolver o solucionar un poco el problema de la gentrificación es no tratar de hacer procesos de renovación completos, sino tratar de localizar muy estratégicamente intervenciones y mejoramientos allí. Pero de todas formas las áreas que se mejoran tienden a cambiar de alguna manera su situación. Pero todavía en algunas de estas áreas no hemos tenido problemas de expulsión, de cambio de propietarios. Hay otros problemas, hay otros proyectos en Medellín que no son tan buenos, o sea, no están tan bien desarrollados como estos, donde se han hecho procesos de reubicación o relocalización en barrios de expansión en la periferia de la ciudad y se llevan algunas localidades pobres que tienen problemas y no se reubican en el lugar, sino que se sacan de la ciudad y se hacen unos nuevos guetos allí y tenemos ejemplos buenos y ejemplos malos, ¿no? Yo trato de pensar en los buenos y tratar de difundir los buenos, pero para nosotros también, para verlos, sí. Bom, obrigado pela presença de todos. Saio daqui mais otimista do que entrei.
Vamos em frente. Um grande abraço.